Padre Cícero, popularmente conhecido como Padre Inciso. Padre Cícero nasceu em Crato em 24 de março de 1844. Foi um sacerdote católico brasileiro. Foi um homem carismático. Obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará e do Nordeste. Em março de 2001, foi escolhido o Cearense do Século, em votação promovida pela TV Verdes Mares em parceria com a Rede Globo de televisão. Em julho de 2012, foi eleito um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos em um concurso realizado pela SBT com a BBC. De estatura baixa, pele branca, cabelos loiros, penetrantes olhos azuis e voz modulada, Cícero era proprietário de terras, de gado e de diversos imóveis, e fazia parte da sociedade política conservadora do sertão do Cariri. Ordenação. Enquanto estava no seminário, Cícero era um aluno mediano e apresentava notas baixas nas disciplinas relacionadas à oratória e eloquência. Apesar disso, arrebatava multidões com seus sermões. Um milagre. No ano de 1889, durante uma missa celebrada pelo Padre Cícero, a hóstia ministrada pelo sacerdote, a religiosa Maria de Araújo, se transformou em sangue na boca da religiosa. Segundo relatos, tal fenômeno se repetiu diversas vezes durante cerca de 2 anos. Rapidamente espalhou-se a notícia de que acontecera um milagre em Juazeiro. A pedido de Padre Cícero, a diocese formou uma comissão de padres e profissionais da área de saúde para investigar o suposto milagre. A comissão tinha como presidente o Padre Silcério da Costa e como secretário o Padre Francisco Ferreira Antero. Contava ainda com a participação dos médicos Marco Rodrigues Madeira e Ildefonso Correia de Lima, além do farmacêutico Joaquim Secundo Chaves. Em 13 de outubro de 1891, a comissão encerrou as pesquisas e chegou à conclusão de que não havia explicação natural para os fatos ocorridos, sendo, portanto, um milagre. Insatisfeito com o parecer da comissão, o bispo Dom Joaquim José Vieira nomeou uma nova comissão para investigar o caso, tendo como presidente o padre Alexandrino de Alencar e como secretário o padre Manuel Cândido. A segunda comissão concluiu que não houve milagre, mas sim um embuste, ou seja, uma farsa. Dom Joaquim se posicionou favorável ao segundo parecer e, com base nele, suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero e determinou que Maria de Araújo, que morreu em 1914, fosse enclausurada. Em 1898, Padre Cícero foi a Roma, onde se reuniu com o Papa Leão XIII e com membros da Congregação do Santo Ofício, conseguindo sua absolvição. No entanto, ao retornar a Juazeiro, a decisão do Vaticano foi revista e Padre Cícero teria sido excomungado. Porém, estudos realizados décadas depois pelo bispo Dom Fernando Panico sugerem que a excomunhão não chegou a ser aplicada de fato. Atualmente, Dom Fernando conduz o processo de reabilitação do Padre Cícero junto ao Vaticano. O encontro com Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era devoto de Padre Cícero e respeitava as suas crenças e conceitos. Os dois se encontraram uma única vez, em Juazeiro do Norte, em 1926. Existem 2 versões para o encontro. Uma é que o Floro Bartolomeu convidou-o sem que Padre Cícero soubesse. Na outra, o sacerdote teria convocado o Lampião para se juntar ao Batalhão Patriótico de Juazeiro, recebendo em troca o perdão pelos seus crimes e a patente de capitão. No sertão, as pessoas dizem que existe uma versão onde Lampião foi a Juazeiro visitar o padre que pediu para que ele abandonasse o cangaço. Virgulino não deu muita importância ao pedido do padre e tornou a cometer crimes ainda piores que os anteriores, junto com seu bando. Eles roubavam, matavam, torturavam pessoas, saqueavam e sequestravam. Novamente, Virgulino foi encontrar-se com o Padre Cícero Romão depois de um tempo. Daí o inesperado aconteceu. O padre deu a maior surra em Lampião,
utilizando um chicote de corda de agave, como se o cangaceiro fosse uma simples criança. Antigamente, as pessoas no Juazeiro faziam caminhadas de pé, isso vários dias seguidos. Em penitência se sacrificavam para não perderem os belos sermões do Padre Cícero. Um certo casal uma vez se preparou para ir ao sermão do padre no Juazeiro, e uma moça que morava em um povoado do sertão, em uma cidade distante, pediu para acompanhar este casal, pois há muito tempo desejava alcançar uma graça e ver o homem que era considerado milagreiro e santo na região. Durante o caminho eles pararam em uma estrada para descansar e acabaram dormindo um pouco. Ao amanhecer, o casal viu que a moça ainda estava dormindo e resolveram deixá-la ali mesmo, naquele lugar, e seguiram em frente. Ao chegarem em Juazeiro, se direcionaram para a igreja para assistir o sermão. Ao adentrarem a porta da igreja, que estava cheia de gente, o Padre Cícero, ao ver eles, mudou a expressão facial para um tom de seriedade e ficou um momento em silêncio. Em seguida, pediu para que as pessoas se afastassem e dessem passagem ao casal que se aproximava até o altar, a pedido do padre. O casal, convencido de que iriam ser elogiados pela peregrinação que fizeram de tão longe, foram surpreendidos quando o padre, olhando severamente para eles, perguntou: "Onde está a moça que vinha junto a vocês?" Os dois olhando um para o outro, abaixaram as suas cabeças e ficaram em silêncio. Nesse momento, o padre com as mãos apontou para a parede do altar, dizendo: "Vejam o que aconteceu com a moça que vocês abandonaram." A partir daí, surgiu uma visão que tomou conta de toda a parede do altar, na qual aparecia uma terrível cena de uma moça sendo atacada por uma onça enquanto dormia. Todas as pessoas dentro da igreja ficaram aterrorizadas ao verem aquelas imagens grotescas. Depois disso, o padre expulsou o casal da igreja, alegando que eles não eram dignos de estarem ali, por terem abandonado uma inocente à sua própria sorte. Este foi supostamente mais um dos milagres realizados por Padre Cícero e relatado por muitas pessoas que costumavam assistir seus sermões. Ainda existem muitos outros relatos de fenômenos paranormais, porém ainda não são conhecidos pela maioria da população. Uma profecia sobre o fim do mundo, conhecida pela maioria dos sertanejos, é a que o mundo iria se acabar quando a terra estivesse cheia de teias de aranha. Nem mesmo nos lugares mais remotos do sertão escapariam. Tudo iria ficar cheio delas. Mas aí fica a pergunta: o que seriam essas teias de aranha? Poderia ser que fossem os postes e os vários cabos que passam por elas, trazendo energia elétrica para nossas casas? Você já observou como é grande a quantidade de cabos de zinco e fibra ótica que passam em todas as ruas? Até mesmo nos lugares mais improváveis do mundo onde habitem pessoas, existem televisão, luz elétrica e telefone, consequentemente cabos e fiações. Ou então ele poderia estar se referindo àquilo que é invisível aos nossos olhos. Por exemplo, o sinal de televisão. Você não vê, mas ele existe. Agora imagine o sinal ou as ondas da TV, do rádio, do celular e da internet, tudo junto. Se isso não se pareceria com uma teia de aranha, e com certeza abrange o mundo inteiro. Outra profecia famosa e assustadora predita por Padre Cícero é aquela onde ele diz que no futuro as pessoas serão marcadas ou na mão ou na testa, e este seria o ferrão de Satanás, ou a marca da besta, e que quando este dia chegasse, deveriam todos se recusarem a receber esta marca, pois nesse tempo a besta fera estaria solta no mundo com o diabo e seus anjos e tentariam marcar as pessoas na terra, e os que dela recebessem a marca a ela pertenceria. Bem, não sabemos ainda ao certo que marca seria essa a qual Padre Cícero se referia há muitos anos atrás. Sabemos que hoje estão sendo implantados em algumas pessoas o chip de tecnologia RFID, em algumas pessoas para que possam ser monitorados constantemente e também para substituir os documentos pessoais e cartões de crédito.
O mais impressionante é que pesquisas feitas por médicos e cientistas indicam que os únicos locais apropriados para a implantação desses chips seria justamente em uma das mãos ou na cabeça. Essa profecia de Padre Cícero lembra muito aquela profecia do livro de Apocalipse 13 da Bíblia, onde diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Teria Padre Cícero se baseado na Bíblia, ou simplesmente teve uma visão num sonho? A profecia da marca da besta na Bíblia se parece muito com essa que o Padre Cícero chama de ferrão do diabo. Enfim, falando em profecias, encerraremos o vídeo resumindo em versos de um folheto de Rodolfo Coelho Cavalcante, a verdadeira profecia do Padre Cícero Romão. Bela tarde de domingo, dia da ressurreição, em Juazeiro, Ceará, o Padre Cícero Romão, no ano atrás passou, 33 que profetizou, do mundo a consumação. Disse assim o Padre Cícero: "Meus filhos, neste momento vou falar do fim do mundo. Todos os acontecimentos, atenção, filhinhos meus. Peço pela Mãe de Deus, ouvirem com bem atentos, como Noé no dilúvio, ardentemente pregava o tempo do fim do mundo, porém ninguém o ligava. Assim Jesus avisou, quem o fim do mundo chegou, conforme nos ensinava. Neste momento ditoso, vos advirto, varões, que o final do fim do mundo serão as revoluções, que só praticam inclemências, fomes, guerras, pestilências. Em quase todas as nações, brigarão reinos contra reinos por questões brutais e vis, novas formas de governo, fazendo o povo infeliz. Qualquer coisa é ditadura, e a monarquia futura não fará ninguém feliz. O bolchevismo, meus filhos, ou o consumismo falado, é o regime soviético por Jesus profetizado. Com a sua nova doutrina, é a besta fera assassina, é o anticristo chamado. Este partido, meus filhos, a muitos iludirão. Farão milhões de adeptos, no mundo se espalharão. Propagará com astúcia todo o regime da Rússia em quase toda nação. Terremoto e inundações haverão em quantidade. Milagres por toda parte. Veremos com a realidade. Causas deveras espantosas, cada qual mais horrorosa, vemos com facilidade. Tudo isto, filhos meus, assim disse o Mestre amado. O momento está chegando, assim disse São Mateus. É a falta do amor de Deus causada pelo pecado. Os homens do dia a dia desprezam a religião, cobiçando a vaidade, riqueza, orgulho, ambição. Cresce o ódio, perde a calma, lançando sua própria alma no vale da perdição. No fim do mundo, meus filhos, cresce mais a iniquidade. As falsas religiões haverão em quantidade, ignorantes as setas, juntos com falsos profetas, zombarão da divindade. Cuidado com os candomblés ou o falso espiritismo. São doutrinas do demônio que praticam feiticismo. Explorando a vossa crença, roubam o ouro e a consciência com perfeito diabolismo. Todos os milagres de cura, visados pelo dinheiro, é charlatão, meus filhinhos, sinônimo de macumbeiro. É puro ódio e trapaça, só o lema daí de graça é de Jesus verdadeiro. Ai de todos os pecadores, embriagados ladrões, assassinos mentirosos, homens de maus corações. Ai de todos os infelizes, mal casados meretrizes, vis orgulhosos vilões. Ai de vós, ó triste homem, que não ama a humanidade, levanta falso ao seu próximo no além da eternidade. Vais beber amargo fel, ai do filho que é cruel no reino da eternidade. Ai de vós, filha maldita, de coração traiçoeiro,
Ai da mulher que perjura, ai do escravo do dinheiro, ai do pecador eterno que não teme do inferno no momento derradeiro. Ai de vós, diabo de carne, que zombam do próprio Deus, ai daquele que profana com seus intentos ateus. Ai de todo miserável, de instinto variável, com todos os pecados seus. Meus filhos, crede em Jesus, nosso eterno Salvador, que é a luz, verdade e vida, o nosso Pai Criador, cujo é a porta de Sião, o autor da salvação, o nosso eterno pastor. Meus amiguinhos, não nego, o mundo vai acabar. Quem não crê em Jesus Cristo não poderá se salvar. Quem despreza o nosso Deus, são tristes os lamentos seus, no Hades há de chorar. No Brasil surgirá breve, conforme todos verão, um governo que persegue a nossa religião. Veja bem minha profecia, nesse tempo a monarquia a todos maltratarão. Nossa Senhora das Dores a todos defenderão. Quem possuir seu rosário e rezar com devoção, de noite todos os dias, 50 Ave Marias e o ato de contrição, em Roma morrem 2 papas, um será assassinado pelos próprios cardeais, um será ressuscitado. Não haverá um prognóstico de um mistério diabólico. Tenham bastante cuidado. É questão religiosa. Muito se comentará. O anticristo aparece, muitos milagres fará. Confusão na humanidade surgirá com a realidade. O horror se espalhará. Terremotos na Itália farão 1000 destruição. Roma sofrerá castigo. Seus prédios se abalarão. Devido a tanta maldade, todos os prédios da cidade em ruína ficarão. Portugal será arrasada, com terremotos incríveis. Nova York nem se fala, por 2 incêndios horríveis. A Rússia, por andar mentindo, com falso credo iludindo, sofrerá golpes terríveis. O Japão, com sua raça, os seus crimes pagará. Em toda parte do mundo, o terror se espalhará. Briga nação com nação, briga o irmão com o irmão, o fim do mundo será. Da Austrália à Noruega, da China a Jerusalém. Guerra na terra e nos mares, guerra nos ares também. Briga o rico com o pobre, briga o plebeu com o nobre, não se respeita ninguém. Todas as cidades serão pelos tiranos queimadas. São lutas escarnecidas, bombas de todas granadas. Os monstros lobo assassinos estrangulam os pequeninos ocultos nas emboscadas. Porém o fogo do céu em cinzas reduzirão. É aí que as vaidades dos homens se acabarão. Os maus irão para o inferno e os bons para o eterno, ao grande Deus louvarão. Arrependei-vos, meus filhos, os momentos estão chegados. Purificai teus espíritos das nódoas dos teus pecados. Aquele que é meu romeiro, corram para Juazeiro, que serão refugiados. Chegai à face do reto, juiz Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Rei dos reis, Salvador dos pecadores. Com os teus olhos no chão, peçais a Deus o perdão, cantando alegres louvores. Respeitai os vossos pais, os teus bons progenitores. Despreze as coisas vis, orai a Deus com louvores. Lutai contra a vil avareza, franqueai toda pobreza, o teu próximo e devedores. Fim. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscrevam no canal e curtam, se gostou do vídeo, curtam o vídeo.